Olá, tudo bem, meus amados irmãos, minhas amadas irmãs? Vamos falar das coisas boas dos céus, que agradam os nossos olhos e edifica a nossa alma, edifica o nosso espírito, amém? Eu estou passando aqui para deixar uma mensagem do coração do Pai para vocês, amém, meus amados irmãos? E eu creio, e eu espero, e tenho a certeza de que quando você ouvir esta mensagem, se você ouvir esta mensagem com o coração aberto, ouvir essa mensagem na comunhão com Deus, com os céus, pode ter certeza que o Espírito Santo de Deus vai te libertar de muitas situações a qual você está vivendo aí na tua casa, a qual você está vivendo há tempo, há dias, muita angústia, aflição na tua alma, situações que você não esteja talvez nem sabendo resolver. Mas a partir do momento que você ouvir esta mensagem, parar, sentar, ouvir, meus amados irmãos, a palavra de Deus, ela não é para a gente engolir. Muitas vezes a pessoa tem tempo de sentar na frente de uma tela e ficar ali horas assistindo algo que não edifica a alma. Mas quando Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, se usa de um servo, de uma serva, de um filho, de uma filha dele, para falar com você, minha irmã, para falar com você, meu irmão. Muitas vezes a pessoa não tem a paciência de sentar no sofá, ligar o celular e ouvir aquela mensagem de Deus. Deus usou uma mula para falar com Balaão. E hoje Deus usa os profetas dele na terra, os vasos dele na terra, para falar com o povo. E muitos não estão nem aí. Muitos estão vivendo em abismo, em labirintos, em vales, em desertos. E Deus quer se usar do povo dele, mas muitos não querem saber. Só que na hora que o sapato aperta, que o ai ajusta, aí todo mundo corre atrás de Deus. Aí já é tarde, muitas vezes é até tarde. Porque Deus permite tanta situação na vida do ser humano e o ser humano não acorda. O Senhor falava tantas vezes com Faraó e Faraó nunca dava ouvido. O Senhor teve que mandar 10 pestes no Egito para tocar em Faraó. E ele não entendia. Até que um dia o Senhor teve que tocar no primogênito de Faraó. Porque tem gente que não vai na alegria, que não vai por bem. E Deus, ele é longânimo, Deus, ele é misericordioso, ele espera o ser humano se redimir, ele espera nós nos regenerarmos. Ele aguarda, ele tem uma paciência terrível. Mas chega uma hora que a paciência de Deus também se esgota, né, meus amados irmãos? Se nós com nossos filhos, muitas vezes a gente não tem essa paciência, imagina Deus, né? Que fica esperando, aguardando nós tomarmos uma posição. E nesse período, ele vai dando choquinho, chocão, usando um, usando o outro, para falar conosco e a gente está lá desapercebido. Então, minha amada irmã, meu amado irmão, você sabe que Deus está falando com você através dessa mensagem. Não queira tentar escapar não, tá? Você sabe que papai está falando contigo, ok? Presta atenção, porque quão bom é quando nós ouvimos a palavra de Deus, guardamos ela no nosso coração e buscamos de Deus para que Ele venha nos responder e usar de nós. Amém, meus amados irmãos? Porque a palavra de Deus diz que se nós, o povo dele, não clamar, as pedras vão clamar. Quem são as pedras? Aqueles que estão lá no mundão, Deus bota na presença dele e salva. Amém? Recebe aí, mulher de Deus, recebe aí em nome de Deus. O Senhor está falando contigo e você sabe que é contigo. Amém? Ah, irmão, mas como eu sei que está falando contigo? Já está contando a tua história, não precisa nem ter dúvida. Amém? Vamos aqui, o Senhor trouxe uma palavra no meu coração, passar para vocês. Amém, meus amados irmãos? 2 Reis 14, 2 Reis 2, verso 14. História de Jonas. Jonas, ele era um profeta, ele era um homem de Deus, né? E o Senhor deu um recado para Jonas, para que ele abrisse a boca dele, para que ele
fosse para Nínive, né? E pregasse para aquele povo de Nínive, porque o pecado naquela cidade de Nínive estava subindo. O cheiro do pecado na cidade de Nínive estava atingindo as narinas de Deus. E o Senhor escolheu Jonas e pediu para que Jonas fosse lá pregar para aquele povo de Nínive, para que o povo viesse se redimir e mudar os caminhos pervertidos deles, né? Só que daí Jonas viu aquela situação e Jonas ficou preocupado, né? Ficou com medo, né? Claro, como nós, até nos dias de hoje. Muitas vezes Deus quer se usar de nós para ir em tal lugar, para ir em tal região, né? E a gente acaba nos escondendo. Comigo não foi diferente, meus amados irmãos. Demorou muitos anos, né? Que o Senhor vinha falando comigo, mandava a palavra e eu correndo, e o Senhor me mostrava, e eu tentei escapar muito. Eu fiz como Jonas. Só que quando eu vi que a mão do Senhor ia tocar em mim, eu acordei para a vida. Porque eu não queria, de jeito nenhum. Mas não é nós que escolhemos o Senhor. É o Senhor que nos escolheu. E o Senhor te diz nessa noite: filha minha, fui eu quem te escolhi. Filho meu, fui eu quem te escolhi. E quando eu te escolhi, eu não fui pedir opinião para o teu pai, para a tua mãe, nem para os teus parentes, nem para os teus vizinhos. Então, fique sabendo, minha irmã e meu irmão, que o teu mistério, que o teu negócio é com Deus, é com o leão da tribo de Judá. É com Deus que fez os céus e a terra. Ele tem mistério é contigo, é com a tua casa. Então acorda para a realidade, vem para a presença de Deus, tá? Para que ele venha se revelar a ti. Amém, meus amados irmãos? Então Jonas, ele era um personagem assim central da história dele. E Jonas, né, o Senhor pediu para que ele fosse para Nínive, pregar para aquele povo, para que o povo viesse se converter, tudo. Só que Jonas, ele ficou com medo quando ele viu aquela situação daquela cidade, aquele povo tudo rebelde. Ele ficou com medo, falou: opa, vou ali pregar para aquele povo que não quer nada com as coisas de Deus, eu vou tomar outro caminho. Ele simplesmente pegou um barco e foi para Tarsis, né, onde houve toda aquela situação com ele, da baleia, né, onde que a baleia veio engolir o Jonas. Mas nós não precisamos chegar lá, não. Ele apenas não quis fazer o que Deus ordenou para ele. Só que depois ele pagou um preço terrível, que nunca mais ele quis deixar de fazer o que Deus ordenou. Então, meus irmãos, eu não sei como que tá a tua vida aí, a tua situação, mas eu sei que muitas vezes o Senhor tem falado contigo, o Senhor tem te apertado, tem te torcido e você não tem entendido. E hoje, eu orando a Deus, falando com Deus, o Senhor falou: filha, você prega a história de Jonas e fala para os meus filhos e para minhas filhas, que tem muitos Jonas aí, que tá de boca fechada, que não quer fazer o ID, que não quer se converter, mas ele e ela, querendo ou não, estão na palma das minhas mãos. E, agindo eu, quem impedirá? Então, meus amados irmãos, dê ouvido àquilo que o Senhor está falando aqui contigo, tá? Porque o Senhor já tem te dado muitos livramentos, já tem falado contigo e você não tem entendido. Então, que a partir de hoje você entenda e tome uma posição, porque com Deus não se brinca. Faraó brincou com Deus. Ele brincou, até o dia que Deus permitiu. Então, nós não somos criança, nós não somos mais garotinho, nós já somos pessoas adultas e sabemos muito bem quem é o Deus que nós servimos. Amém, meus amados irmãos? E Jonas, né, ele foi um profeta hebreu, né? Ele viveu durante o reinado do rei Jeroboão, né? O rei de Israel, rei Jeroboão. Durante o reinado do rei Jeroboão, Jonas estava por ali. E Jonas, a partir do momento que ele se negou a fazer aquilo que Deus tinha ordenado para ele, onde ele pagou um preço terrível, né? Que ele saiu de Nínive e foi para Tarsis, né? Para fugir daquilo que o Senhor havia dito para ele. Só que ele pagou um alto preço e a partir daí ele voltou atrás, se redimiu e foi fazer a vontade do Pai. Amém, meus amados irmãos?
Então acorda, ora, se você sente que a palavra está falando com você, ficou dúvida, Deus não é Deus de dúvida. Deus, ele fala e ele mostra. Dobra o teu joelho, ora a Deus, se rende na presença de Deus. Meus amados irmãos, se tem uma coisa que Deus ama na nossa vida, é a nossa humildade, é a simplicidade, é um coração quebrantado na presença de Deus. Deus, ele não se agrada de filho orgulhoso, de filho arrogante, de filho que, sabe, que se acha. Deus quebra nossas perninhas, ele bota nós no pó. Ele é Deus, ele é o nosso dono. Então, meus amados irmãos, vamos nos prostrar na presença de Deus, dobrar o nosso joelho, enquanto nós podemos dobrar o nosso joelho, amém? Porque a palavra dele diz, naquele dia, todo joelho se dobrará. Então, vamos começar a dobrar desde já e vamos buscar a face de Deus, porque ele vai te mostrar, ele vai te dar sinais aí, e você vai entender que é Deus falando contigo através dessa palavra. Deus tem mistério contigo. Ei, é com você mesmo. Deus tem mistério contigo, com a tua casa, com os teus. Então, busque. Não retroceda, não. Porque com Deus não tem caminho de volta, não. Só tem caminho para ir. Só tem de ida. Não tem volta, não. Ainda mais a partir do momento que ele falou a verdade que nós já entendemos. Ó, segue. Prossiga, amém? Então, meus amados irmãos, é isso. Uma coisa que Deus, que o Senhor também tem colocado no meu coração aqui, eu vou passar, eu não vou guardar para mim, porque eu sei que depois eu pago um preço muito alto. Meus amados irmãos, minhas amadas irmãs, busque a presença do Senhor. Quando o Senhor preparar algo para ti, para você, para tua casa, eu não sei a necessidade que você está vivendo, que você está passando, mas o Senhor sabe de todas as coisas. Antes do Senhor falar com um profeta, ele fala com vaso. E Deus, ele mostra o que está em oculto e escondido. Com o povo de Deus, a gente não mente, não. Com o ungido de Deus, a gente não mente. A gente não tem nem... Nós não temos nem o que esconder do profeta. Sabe por quê? Porque Deus mostra. E quando ele mostra e ele ordena algo para ser feito na minha vida e na sua vida, nós não podemos ter um coração duro. Quando o Senhor fala assim, filho, eu preparei alguma coisa para você, alguém chega, olha, o Senhor preparou tal coisa para você, receba, tenha bom grado, porque Deus, ele não se agrada de pessoas orgulhosas. Tem gente que você pode dar o melhor presente do mundo, ela não tem um coração quebrantado de falar assim, irmã, muito obrigada, Deus abençoe. Nossa, sabe, não tem essa gentileza. Às vezes você chega lá, dá um presente para a pessoa, é uma coisa simples, dá um presentinho para você, mas a pessoa, ela não tem o dom da gratidão. E se tem uma coisa que entristece o coração de Deus, é quando a pessoa não tem o dom da gratidão, o dom de agradecer o próximo. Você tá entendendo? Às vezes a pessoa chega na nossa casa, traz uma lembrancinha pra gente de todo o coração. Às vezes é só aquilo que a pessoa tem para te oferecer. Às vezes traz outras coisas. Enfim, é só um exemplo. E a pessoa recebe aquilo ali, não tem coragem de ligar para você no dia seguinte e falar assim, ô irmã, muito obrigada, Deus abençoe, que Deus multiplique na tua vida, né? É tão bom quando a gente recebe algo e a gente agradece o nosso irmão e a gente abençoa a vida dele também. Meus amados irmãos, você quer ser próspero, você quer ser abençoado? Abençoa o teu próximo. Te deu uma bala. Ô, irmão, muito obrigado. Deus abençoe. Que Deus multiplique na tua vida. Eu já gosto tanto de ser abençoada que eu já falo assim, irmã, que Deus te abençoe 10 vezes mais, 100 vezes mais, 1000 vezes mais. Sabe por quê? As bênçãos de Deus, elas são automáticas. Quando eu te abençoo, minha irmã, quando eu te abençoo, meu irmão, as bênçãos, elas caem automáticas sobre a minha vida e sobre a vida dos meus filhos, sobre a minha casa, sobre os meus. Quão bom se todo ser humano soubesse que abençoar o próximo, ele receberia em dobro. Da nossa boca tem que ser palavras de benção. Deus te abençoe, que Deus multiplique na sua vida. Dom da gratidão, dom de agradecer. E quando você agradece a Deus ou o seu próximo por coisas pequenas, Deus te coloca no muito, porque Ele viu que você tem um coração humilde, que você se agradou do pouco, e quando Ele te colocar no muito, você vai agradecer do mesmo jeito. Nós somos filhos de Deus. Nós estamos aqui para abençoar o próximo, para amar. Entendeu, meus amados irmãos? É assim que o Senhor requer de nós.
O pai, o Senhor, ele puxa a nossa orelha. Ele gosta que os filhos dele andem com ordem e decência, que façam as coisas com ordem e decência. Então, é isso que o Senhor colocou no meu coração, porque tem pessoas que não têm o dom da gratidão. Você pode dar um carro para elas lá, uma bicicleta lá, sabe? Acho que você tem que ter obrigação de fazer. Ninguém é obrigado a nada, mas nós temos que ser educados o suficiente e agradecer, né? É maravilhoso quando a gente recebe aquele abraço e a pessoa fala assim, muito obrigada, Deus te abençoe, né? A pessoa fica tão feliz. Às vezes é um presentinho tão simples, mas a pessoa deu de tão bom grado pra gente. Então, antes de Deus falar com o profeta, ele fala com você, vaso. A necessidade é sua, a necessidade está aí na tua vida, está na tua casa, está no seu dia a dia. Antes do Senhor falar com o profeta, o Senhor já falou com você. Aí ele revela o profeta sente, e aí Deus vai lá e quer fazer na tua vida. Você não quer receber? Recebe o que é de Deus, rapaz. Recebe o que é de Deus nessa noite. Você é filho do dono do ouro e da prata. Amém, meus amados irmãos? Então, não vamos retroceder com aquilo que o Senhor tem para nossa vida. Amém? Deus, ele fala com gemidos inexprimíveis. Ele fala, vai lá, prega, profetiza, ora, abençoa o teu irmão, vai fazer uma visita pro meu filho que tá acamado, que tá doente, que tá enfermo. Abraça as vidas, leva uma palavra de conforto, uma palavra de misericórdia, uma palavra de salvação. E muitos ficam lá, cheio do conhecimento, conhece a verdade, mas não tá liberto, né? A palavra de Deus diz, conhecereis a verdade vos libertará. Muitos conhecem a verdade, mas quer Jesus só para ele, sendo que Jesus veio para todo aquele que nele crê. E se nós estamos cheios de Jesus, por que nós vamos negar esse Jesus pro próximo? Vamos lá, ide levar o evangelho a todo aquele que crê. Amém, meus amados irmãos? Que Deus abençoe todos vocês. E posso orar para vocês? Eu amo orar, porque a oração ela é a ponte que liga nós ao Pai. Quando nós oramos, nós entramos naquela conexão aos céus, amém? Senhor Deus, nosso Pai Todo-Poderoso, estamos aqui na Tua presença, Pai. Eu não sei quem vai assistir esse vídeo do outro lado, eu não sei onde ele vai chegar, mas, Pai, que onde ele chegar, Pai, ele possa fazer, Pai, movimentos terríveis, tocar no coração de mulheres, de homens, de jovens, de adolescentes, de crianças, e levar certeza, Pai, para que essas pessoas entendam que o Senhor é o Deus, dono do nosso coração, do nosso sangue, da nossa alma, da nossa vida. Que o Senhor é o Deus que cuida de nós. Pessoa, você que está aí do outro lado, você tem um pai, você tem um dono. Você não caiu de paraquedas aqui, não. Você tem um pai que te ama e que cuida de você e que zela de você e que quer te abençoar. Dá um sorriso para ele nesta noite, neste momento que você passar por aqui. Dá um glória a Deus. Amém, meus amados irmãos? Pai, visita estas vidas, Pai. Visita as enfermidades, Pai. Do alto da cabeça à planta dos pés. Visita a cegueira espiritual, cegueira da alma, Pai. Cegueira do coração. Porque tem muitos, Pai, que conhecem a Tua palavra, mas estão cegos. Não tem força nem para andar, Senhor. Que hoje o Senhor possa vir, Pai, quebrar os ferrolhos, os cadeados, as portas de bronze, desmoronar, Pai, o castelo do adversário na vida dessas famílias, Senhor. Que onde o castelo, Pai, construiu, Pai, seus castelos, Pai, maligno, que o Senhor venha demolir e construir o seu castelo espiritual na vida de cada um. Amém, meus amados irmãos? Eu não sei o que essa mãe está passando com os filhos, com as filhas, a necessidade financeira, espiritual, material, mas que o Senhor, Pai, possa ir de encontro assim, Pai, ó, e unir o útil ao agradável. Amém, meus amados irmãos? Que Deus os abençoe abundantemente. Deus abençoe a todos vós.